Estamos aqui mais uma vez com o Marco Antônio inaugurando. O Marco Antônio responde. E hoje ele vai responder perguntas, né, que eu trouxe de várias pessoas e com certeza vai ser enriquecedor. Para a gente pegar toda a bagagem, né, que o Marco Antônio trouxe aí. Já começando, né, falando de bagagem, Marco Antônio, como é que foi para você 32 anos de concursado na prefeitura? Sim. Depois de 32 anos, resolveu sair candidato a vereador. Como que foi essa experiência para você? Bom, eu acho que é importante sempre a gente dizer que isso nunca foi um objetivo meu. O meu trabalho na prefeitura, ele sempre me completou muito naquilo que eu fazia. E aí, nesses anos todos, eu passei por várias funções e estou me aproximando do tempo da minha aposentadoria, que é no meados desse ano. Mas aí, como a nossa vida ela existe para ter utilidade para o serviço, Deus botou no meu coração o desejo de servir agora, daqui para frente, por meio da política. Não foi dessa vez a vitória, mas eu tenho certeza absoluta que ela virá, porque o resultado foi muito bacana, foi uma experiência muito legal, conheci muita gente, conheci as dores que as pessoas têm, as necessidades que as pessoas têm, em especial as pessoas mais carentes. Me deixou ainda muito mais motivado para ser político, para pegar toda essa minha experiência e transformar em projetos que possam melhorar a vida das pessoas. E eu tenho certeza que a hora vai chegar no momento certo para fazer isso, viu? É uma coisa que eu falo para ele, tá? Então vocês já sabem, né? Eu falo para ele é que eu votei em você não é porque você é meu amigo, porque para um cargo público não basta ser só o seu amigo, né? Ser amigo na verdade é um plus, né? Porque a gente conhece o caráter, é um plus. Mas na verdade você tem competência para o cargo, né? Essa é a minha visão, isso já comprovado no teu trabalho, né? Tanto que sempre quando tem uma gestão mais à esquerda ou mais à direita, independente, né, a gestão atual sempre te oferece um cargo de chefia, né, uma secretaria para cuidar. Como que é isso para você, assim, independente, né, do aspecto político, você tá ali sendo colocado na berlinda, né? Como que é isso para você? Você sabe que a berlinda é um termo com uma certa brincadeira, né? Porque na verdade assim, esse desafio ele é muito honroso, né? Você ter a possibilidade de tomar decisões que vão impactar a vida das pessoas todos os dias. Então, esse desafio para mim ele é maravilhoso, porque eu amo o serviço público, amo servir. Então, ter a possibilidade de conduzir esse processo todo, para mim é uma honra. E o fato de, independente da gestão, não só eu, né? Existem outros servidores que também têm essa característica. Eu imagino que eles venham do fato da gente, quando presta o serviço, nós não prestamos para quem é o nosso chefe, nós honramos ele, ou ao prefeito, mas nós prestamos serviço para a população. Então, o resultado disso é que nos faz ser úteis na máquina pública, porque independente de esquerda ou de direita, o prefeito precisa de pessoas que atendam as pessoas, que tenham capacidade, que tenham a empatia na hora de atender o cidadão, porque... E gestão de pessoas também, porque ele está com a equipe de funcionários públicos ali a teu dispor, né? Exatamente. Para fazer o trabalho. Então é uma série de
de características, mas eu penso que a principal é a pessoa trabalhar para servir a população. Então essa pessoa sempre vai ser útil, independente se for da esquerda ou da direita. E nessa eleição agora, como eu fui candidato, então eu fiz uma escolha, que foi com o prefeito vencedor, que é o Silvio Barros. Mas em todos esses anos aí, eu nunca participei muito ativamente de processos políticos. Sempre fiquei muito à margem, né? Até que Deus botasse esse desejo no meu coração, né? Então, e agora também não foi diferente, né? Então, eu estou trabalhando na Secretaria de Fazenda, num cargo muito bacana, que eu gosto muito, e que tem a possibilidade de ajudar a vida das pessoas todos os dias. Legal, Secretaria da Fazenda, então você já está com um cargo aí recente já. Nos primeiros 15 dias do ano, da nova gestão, você já entrou com uma secretaria. Exatamente. Eu sou diretor de fiscalização, é uma fiscalização que nós chamamos de fiscalização integrada. Como diz o nosso pastor, as coisas de Deus a gente consegue ver pelo retrovisor, né? Eu ainda não entendi esse movimento, mas essa diretoria, eu fui um dos criadores dela em 2011. Aí eu fiquei nela até 2016. E aí fui para outras secretarias, ocupei cargo de secretário e agora eu retorno para ela. Sim, com o coração cheio de alegria e muito motivado. Nesse tempo que você ficou lá atrás, dessa mesma secretaria, tem pessoas que estão ali trabalhando ainda, que trabalharam contigo naquela época? Tem, muitas. E eu penso, você falou em gestão de pessoas, o que me dá muito prazer é que as pessoas que eu indiquei para serem os gerentes e ocupar cargos de direção à época, em auxílio à diretoria, que são servidores de carreira, eu retornei agora, são as mesmas pessoas ainda. Então isso quer dizer que a escolha foi muito bem feita, né? Que são pessoas também que eram de uma outra administração, permaneceram na passada e estão agora novamente. Então são servidores com um perfil parecido com o meu, né? Então nessa questão de gestão de pessoas, eu penso que com esses eu acertei bastante. Aí você chegou lá, eles olharam para você e falaram assim: pô, Marco Antônio de novo. Eu não sei o que estava por dentro, mas ninguém falou isso. Mas que legal. E o que a Secretaria de Fiscalização faz? A diretoria, né? Mas quem sabe uma secretaria nós ainda vamos ter, porque eu acho até que Maringá merece que todas as fiscalizações estejam num lugar só. A ideia dessa a gente pode tornar o processo muito mais inteligente, mais ágil, automatizar isso tudo, e lá na ponta quem ganha é o cidadão, né? Sim. Então essa diretoria, ela trabalha com licenciamento de empresas e atividades de autônomos, ela trabalha com fiscalização de concessão de habite. Então quem construiu uma casa, uma empresa e precisa da nossa vistoria, então são os nossos fiscais. Nós trabalhamos com a fiscalização de mato alto e descarte irregular de lixo. As calçadas quebradas que tem por aí conosco, obstrução de passeio. Então, eu sempre digo para os fiscais que essa fiscalização ela mantém a cidade aciada, por assim dizer, em equilíbrio, em harmonia, tanto em atividades comerciais quanto na questão da zeladoria. Então eu digo para eles que o nosso poder de polícia, ele bem exercido, a gente ajuda muito o prefeito e muito a população. O prefeito dá paz para ele poder fazer a gestão e executar os planos que ele apresentou no plano de governo e também os novos que ele imaginar, e a população de ter um serviço de qualidade.
A fiscalização, é que você falou, a interdição de ruas, calçadas quebradas. Tem mais algum outro, assim, por exemplo, som alto no final de semana, em algum lugar? Então, hoje... Ou no meio da semana, perturbação do sossego, né? Assim, ou um estabelecimento que está funcionando sem alvará, isso também entra na fiscalização? Então, nós fazemos o licenciamento e a fiscalização de tudo aquilo que a gente licencia. Então, empresas que funcionem sem alvará é conosco. Então, tem as equipes que trabalham inclusive à noite, né? A perturbação de sossego, ela foi por muitos anos de responsabilidade nossa, a coordenação. Hoje ela está no Instituto Ambiental, que é a antiga Secretaria do Meio Ambiente. Então eles é que fazem a medição se o som que está sendo produzido num bar ou em algum lugar, o carro na rua, se está acima dos decibéis permitidos. Mas o alvará é conosco. Alguém que coloca, sei lá, fogo num matagal ou quer queimar o lixo perto da casa dele, talvez até dentro do mesmo quintal, também entra na fiscalização. Exatamente. Então, é por isso que eu falo que... Estou perguntando como um cidadão comum, né? As dúvidas que eu tenho, assim, dessa pasta, né? Você está ali na gerência. Então, eu acho muito importante que você pergunte mesmo, porque, assim, nesses anos todos, o que eu percebi? Que os serviços existem, mas a maioria dos cidadãos não sabe que eles existem e quando sabe, não sabe como acessá-los. Então você que me conhece já ouviu falar isso algumas vezes, por isso que eu sou obstinado por rever processos, padronizar, sistematizar ele, e fazer publicidade daquele serviço para que todas as pessoas saibam que ele existe e que tenham facilidade de acessá-los. Sim, infelizmente, no nosso país, por não ter muito disso, acaba que quem consegue acessar os serviços são as pessoas que é o amigo do amigo, né? Então eu luto muito contra isso. Porque o amigo do amigo tem mais acesso a saber como funciona e como chegar até lá. E além disso, ele conhece alguém lá dentro, né? Então, eu gosto muito de atender as pessoas, mas sempre quando que eu atendo uma pessoa e eu percebo que essa pessoa teve que sair do trabalho dela, que ela teve que fazer toda uma manobra para ir na prefeitura e para falar comigo, eu sempre fico pensando, poxa, mas por que a pessoa precisou falar comigo? Eu tenho que dar um jeito de colocar esse serviço à disposição para que ela possa acessar, se possível, lá da casa dela, usando o celular dela, pela internet, entrando na página da prefeitura e acessando o serviço, para gerar comodidade para essas pessoas. Então, essa razão de sistematizar, ela também é para estabelecer direitos iguais, sabe? Então, infelizmente, não é incomum as pessoas que têm mais poder econômico ou político, que conhecem pessoas, elas acessam os serviços com uma facilidade tremenda. Mas quem não conhece... Então, uma expressão que eu sempre uso quando eu atendo uma pessoa, eu falo, poxa, que bom que eu pude atender essa pessoa. Mas e quem não me conhece? E quem não tem o meu celular? E como é que essa pessoa faz? Ou não conhece ninguém? Então, não, né? Nós temos que trabalhar como servidor público que sou hoje, eu trabalho muito para rever os processos para que as pessoas mais carentes, que não consigam resolver os seus assuntos por elas mesmas, e com essas ferramentas que a gente criar junto com a equipe lá, elas consigam acessar. Fique automático. Fique automático. Acessível. Sabe uma coisa, Marco? Eu fico pensando assim, eu já pensei diferente. Hoje eu acho que eu penso de uma maneira mais realista, mais correta. Quando
A gente pega lá um remédio no postinho. Você vai lá fazer uma consulta, o médico lá te receita algum remédio, você vai ali na farmácia, postinho mesmo e leva. As pessoas assim pensam, é remédio de graça. Na verdade, não é de graça. Não é um retorno dos impostos que você paga. Então eu vejo assim que muitas vezes as pessoas não têm acesso a alguns serviços, igual você falou, por não conhecer, né, que aquele serviço sequer existe e como acessá-lo. E quem precisa e descobre que de repente tem, aí pega o amigo do amigo do amigo, né, para poder isso aí. Acessar. Então eu percebo que é uma missão tua, né, como gestor público, fazer com que isso aconteça, com que o serviço público chegue ao público. Exatamente, que ele seja para o que ele existe. Então, e essa questão de graça, infelizmente, nós não temos maturidade política. Então, as pessoas, elas enaltecem absurdamente um político, quando na verdade ele é um servidor. Ele está lá para cuidar dos interesses da coletividade. Então você escolheu alguém que tem capacidade, que tem perfil para aquilo, que tem honestidade, pelo menos deveria ser o mínimo das características observadas por quem vai votar, para que essa pessoa seja um guardião do uso do recurso público, para que a coletividade ela tenha bons serviços de toda a natureza, que ele não precise ficar ligando para alguém para obter um serviço que por fim é ele mesmo que está pagando. Mas as pessoas ainda não refletem sobre isso. Na minha campanha, nas reuniões todas que eu fiz, eu falava sobre isso. Então eu dizia sempre assim, olha, quando você for acessar um serviço público e esse serviço for de má qualidade, não fica bravo com o prefeito. Pega o telefone e liga para o vereador que você votou, porque ele votou um orçamento lá na Câmara. Se o serviço é de má qualidade, se ele estudou o orçamento e realmente não tinha dinheiro para aquilo, ele deveria ter brigado. E se tinha e não foi usado, ele deveria ter fiscalizado. Mas ele tem que saber te responder por que o serviço está ruim, uma vez que foi ele que pegou dos 3,5 bilhões que é o orçamento do município de Maringá e olhou lá, conforme o prefeito enviou, e falou, tá ok, pode fatiar o recurso nessas áreas aí. Então, se você tem um serviço ruim, liga para ele e pergunta para ele por que o serviço está sendo ruim. Mas ainda, quando eu falava, eu percebia que isso soava ainda como uma novidade para as pessoas. E aí, só para fechar essa coisa de graça, nós tivemos na última administração, sem juízo de valor sobre isso, mas só uma constatação, nós tivemos inúmeros shows de graça. Mas de graça como? Não tem de graça. O dinheiro que pagou o Raça Negra, que pagou o Lulu Santos, que pagou, sei lá, muitos outros aí, o Fala Mansa, que foi o último aí, ele foi pago com os recursos oriundos dos impostos, do teu, do meu e de todo mundo. Então o show, quem foi lá e estava assistindo, ele tem que saber que foi ele que pagou aquele show. Ninguém fez nada de graça para ele. E é importante falar isso para que as pessoas comecem, inclusive, a decidir se eles querem que pegue R$500 milhão e pague num show. Ou eles preferem R$500 milhão investido em outras áreas como a educação, a saúde, a segurança, a zeladoria da cidade. Será que as pessoas, se tivessem maturidade, iam querer show aqui em Maringá? Como se fosse... ia querer o pão e circo, né? E isso anestesia as pessoas, com certeza anestesia. Você falou da campanha, eu fui em algumas visitas, né, com você e com o atual prefeito, e uma coisa que ele falou que eu achei bem diferente, que geralmente a gente já espera isso, que o candidato vá
numa vila, num bairro lá, e reúna as pessoas e peça o voto e prometa coisas, né? E ele já falou logo de cara, falou, olha, vocês eu quero que vocês votem em mim, é lógico, né? Mas vocês têm que escolher melhor o vereador, né? Porque no estigma na nossa cabeça, o prefeito, o governador ou o presidente da república, eles têm o poder na caneta de fazer as coisas, né? E justamente o poder é dividido entre 3 partes, porque o fiscalizador é o vereador, né? Então o prefeito pode ter uma ideia boa, a população quer e votou nele por causa daquilo lá que ele falou que quer fazer, mas se os vereadores não estiverem alinhados com aquela pauta, com aquele desejo, aí eles fiscalizam contra, né? E não vão deixar o dinheiro ser usado naquilo. Justamente seria a maneira certa, né? A população estaria cobrando aqueles vereadores, e os vereadores falam, não, nós não podemos aprovar isso aí porque a população não quer. O prefeito pode querer, mas a população não quer. Então esse contato, né, só para realmente a população acordar e ter... Porque assim, eu também sou uma pessoa dessa forma, Marco, que eu já mudei, mas eu tinha certa asco assim, de política, queria estar longe, porque na minha cabeça era só pessoas querendo se beneficiar do cargo, de alguma coisa, né? Ter benesses mais do que deveres. E hoje, até mesmo pelo contato que eu tenho com você, eu percebo que existem, graças a Deus, pessoas que pensam diferente, né? Que realmente é por missão. Sim. Né? E não Sim. é por algum valor que a pessoa possa ganhar, né? Embora a gente tenha que ser pago pelo nosso trabalho, quanto mais ele gerar valor, mais ele tem que ser bem pago, mais é valorado, né? Sim. Aquilo que a pessoa faz. Mas, por outro lado, né, isso não pode ser o principal, né? Quem trabalha por dinheiro, essa pessoa já não deve ser escolhida de modo algum, né? Uhum. Mas eu penso que, a população, de um modo geral, ela é uma sugestão de reflexão. Você escolher o vereador olhar para o vereador que você escolheu nos últimos 4 anos, por exemplo. Uhum. E aí você ir lá pesquisar quais os projetos que ele apresentou que melhoraram a sua vida, a vida da sua comunidade, que melhoraram a cidade como um todo. Mesmo que não te atingiu pontualmente, mas se fez alguma coisa boa para o município. Eu penso que isso deve ser o papel nosso. Então, se você eventualmente fez uma escolha, você precisa observar o que aquela pessoa está fazendo. Então, o vereador, assim como eu, assim como o prefeito, nós somos servidores públicos, nós somos servidores da população. Então, é nossa obrigação prestar contas para a população. E ela tem que saber o que eu estou fazendo, se eu tenho competência para o cargo, se o que eu desenvolvo favorece a vida das pessoas, porque se eu não faço nada disso, não tem razão para eu ocupar um cargo como eu ocupo hoje, ou ocupar um cargo como vereador. Não tem nenhum sentido isso. Só que, como eu te falei, e é o que eu penso, né, a população ainda não... Ela vota, mas não acompanha, para saber o que o vereador dela está fazendo. E aí, até um pouco antes da gente começar aqui, eu comentei com você, né, que eu pesquisei, nós tivemos quase 29% de abstenção, de pessoas que estão simplesmente decepcionadas com a política. E não estão indo votar. 85 mil pessoas não foram. Eu tenho muita esperança de que nós venceremos, que nós estamos juntos aí, porque eu sei que os 1.012 votos que nós fizemos é uma parcela dessas pessoas, desesperançosas com aqueles, mas esperançosos com a mensagem que nós levamos durante a campanha e também durante a vida toda, né? Então,
esses 1012 aí é da história do Marco Antônio, né? E daquilo que eu levei com sinceridade, onde eu pude falar com as pessoas e os projetos apresentados. Então tem espaço para pessoas que têm compromisso de verdade em servir as pessoas por meio da política. E então, voltando aqui para o teu trabalho agora, quais são os serviços que a fiscalização oferece e como acessar eles? Bom, os nossos serviços, como eu falei, então eles estão ligados ao licenciamento, né, de empresas e de autônomos, os ambulantes, por exemplo, né? Licenciamento de eventos, por exemplo, eu falei aí dos shows que a prefeitura trouxe de graça. Então, nós é que licenciamos isso, nós licenciamos e fiscalizamos, e nós temos um sistema que é o Alvará Online, e aí, através da página da prefeitura, a pessoa acessa. Os demais serviços nossos de fiscalização, eles são disparados através do 156, então o cidadão pode fazer ou pelo telefone ou pelo aplicativo, e eles vão lá para o nosso setor. Nós temos uma ordem de serviço eletrônica, e esse agente fiscal nosso, quando recebe a denúncia, ele sai então para fazer a vistoria. Essa ordem de serviço, por exemplo, ela é uma criação da equipe que eu coordenei lá em 2012, por aí, que nós implementamos essa ordem. E dizem que um bom gestor é aquele que implementa ferramentas que elas não são descartadas quando ele deixa de ser o gestor daquele local. Elas permanecem, são inclusive melhoradas, né? E ela existe até hoje. Então, o acesso aos nossos serviços, eles são basicamente pela página da prefeitura, né? Qual que é a página da prefeitura hoje? Então, é www, né? .maringá.pr.gov.br, e aí ela abre uma aba lá, né, aí para cada secretaria, e dentro da secretaria os serviços que ela tem. A ideia é assim, que o nosso serviço seja ainda muito mais facilitado que isso. O aplicativo, como é que é o nome? O aplicativo do 156? Isso. Ele é 156. Só precisar 156? Só procurar lá no... Entendi. E nós temos uma ferramenta que chama Acesso Cidadão. Você já ouviu falar dela? Nunca ouvi falar. Então, eu fico muito triste com isso. Não com você, né? Porque nós não estamos fazendo o nosso dever de casa. Nós criamos ela lá atrás, e ela, entre outras coisas, foi num período que a gente estava, né? Sempre está, né? Mas naquela época, então, com muito mato alto, com muita incidência de proliferação do mosquito da dengue. Então, a gente criou essa ferramenta que se chama Acesso Cidadão. Então, você tem os seus imóveis. Você entra lá, faz um cadastro, coloca o seu CPF, o seu e-mail e o número dos cadastros dos seus imóveis territoriais, imóvel vazio. Então, se eventualmente você viajou para a praia, você está lá está viajando para alguma praia e choveu muito aqui em Maringá e o mato subiu. Essa ordem de serviço, se alguém reclamar, a gente vai lá, faz uma foto, você está lá na praia, na areia, curtindo, e você vai receber no teu celular a foto do seu terreno que está com mato. Você tem 15 dias para falar com alguém em Maringá, pedir para limpar, e a pessoa terminou de limpar, envia foto para você pelo mesmo canal. Você envia a foto do terreno limpo, o fiscal recebe na ordem de serviço, vai lá no seu imóvel, está limpo, está baixado, sem ninguém ser multado. A ideia, quando a gente implementou isso... Viu que não é Photoshop, né? Realmente
A ideia, quando a gente implementou, é para zelar da cidade sem precisar ficar multando as pessoas e gerar nas pessoas a consciência de que quem tem que cuidar da cidade somos nós, não é a prefeitura. Então não precisaria um fiscal ficar por aí multando as pessoas, se cada um entender qual que é o seu papel. O terreno é meu, então é minha obrigação fazer. E quando a gente cria essa comunicação sem multar, indiretamente é isso que a gente diz para a pessoa. Fala, nós estamos do mesmo lado aqui. Cuida do seu terreno, a gente não está atrás de multa, a gente está atrás de proteger as pessoas do escorpião, do mosquito da dengue, de assaltos por causa desse mato alto aí, né? Uhum. E também de incentivar as pessoas de ficar jogando lixo num terreno onde tem lixo, todo mundo vai jogar, né? Então construir uma cidade com cidadãos conscientes sem precisar ficar multando ninguém. Agora surgiu uma pergunta aqui que eu acho que é comum. A pessoa fez uma reforma ou uma construção, geralmente ele aluga aqueles containers e coloca lá na frente, e daí já vem nesse pacote eles levar aquilo embora, né? Mas quando a pessoa faz alguma coisa assim como desmontar um armário embutido, deixou lá as placas de MDF lá na frente da casa, ou descarte em algum lugar, a prefeitura tem assim um número, seria o 56, para pedir a retirada daquele entulho de lá. Isso é um serviço pago, né? Assim, além dos impostos, tem algo a mais para fazer essa limpeza? Como que funciona? É bom você dizer além dos impostos, porque não existe serviço público de graça. Quem paga os serviços somos nós. Quem trabalha e paga seus impostos é que paga o serviço público. Então, eu vou dizer isso sempre que eu puder, que o cidadão não tem que ficar endeusando político nenhum. Uhum. Tudo que ele tem de serviço público é com o suor do trabalho dele. O político que ele elegeu é para que fiscalizar, para que faça bom uso do recurso que ele pagou. Então não tem nada de graça. Vamos falar de novo aí. Uhum. Mas é pelo 156. E o que a prefeitura faz? Ela agenda para pegar em frente no dia que for, então você coloca em frente da sua casa. Então são inservíveis, né? Uma geladeira, um fogão ou um guarda-roupa. Então outros tipos de resíduos que a prefeitura passa e vai pegar em frente da sua casa. E aí uma coisa é assim, falando em reflexão, a pessoa faz uma obrinha na casa dela. Aí tem um senhor lá, falou, você quer que eu faça a limpeza para você? Aí a pessoa fala, eu quero. Só que a pessoa não olha se essa pessoa tem uma empresa, não pega nenhum documento fiscal, não pergunta onde é que a pessoa vai levar aquele lixo lá. Aquilo lá vai no terreno de outra pessoa, vai num fundo de vale. Então o cidadão, eu não acredito que ele seja inocente a ponto de achar que a pessoa vai levar onde tem que levar mesmo. Então o cidadão tem a parcela dele que ele precisa de responsabilidade. Então não pode contratar quem não tem nota fiscal. Então você tem que falar, meu amigo, me dá uma nota. Porque com a nota, vamos imaginar que você contratou alguém e esse cara foi e jogou num fundo de vale. A prefeitura foi lá, que é o que os fiscais fazem. Pegou ele lá descarregando o negócio? Vamos imaginar que não pegou ele. Uhum. Aí a pessoa vai lá, mexe no lixo e consegue descobrir que é seu. Sabe quem vai pagar a multa? Você e a pessoa. Por quê? Porque isso é irregular. Agora, se o cara tiver uma nota, se ele te deu uma nota fiscal e ele jogou o lixo lá, aí você se eximiu. Agora, você contratou alguém sem nota, a pessoa jogou, vocês dois serão multados. Então, fora isso, falando dos containers, isso é uma outra coisa. Por que é importante contratar desses? Porque eles têm alvará da prefeitura e eles dão a destinação correta. O lugar onde eles vão levar também é licenciado pela prefeitura. Então é importante que o cidadão, quando for contratar
verifique se a pessoa fala, você tem nota fiscal? Se você tiver, eu te contrato. Se não tiver, eu não vou te contratar. E também existe a função, a possibilidade do autônomo. Então, não é só empresona, né? Então, existe o pequeno empresário também tem direito à nota fiscal. O que não pode é contratar alguém sem nota, né? Bacana. Alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar sobre o assunto? Sobre esse assunto especificamente? Dessa pasta que você está agora. Uma coisa importante é assim, a gente, às vezes você está vendo alguém lá descartando resíduo onde não deve, a gente não pode olhar para aquilo e achar normal, apenas ficar indignado. Sim, com segurança, mas faça uma foto, faça um vídeo, se for um carro, dá um zoom na placa dele, porque nós vamos encontrar onde ele estiver. E essas pessoas, elas serão punidas. Então, qual é a pena? Além dele ser autuado, ele tem que ir lá, pegar todo aquele resíduo que ele jogou onde não deveria e tem que dar a destinação correta e apresentar a nota fiscal que ele levou onde deveria ter levado. Então, a nossa participação, ela tem que ser uma participação ativa. Nós não podemos nos omitir e depois ficar criticando os políticos, criticando o servidor público. A cidade, ela é nossa. Eu sou servidor público, mas eu sou um cidadão, igual todo mundo. Então, o cidadão tem que entender que Maringá é dele, não é do prefeito que está no momento, não é do servidor que está lá na prefeitura e não é do vereador. Nós somos, de todos nós. É de todos nós. Então, assim, com segurança, mas a gente não deve se omitir. A gente precisa fazer as denúncias para que a prefeitura tenha as ferramentas para fiscalizar e autuar quem cometer algum tipo de irregularidade, né? Então, apesar de existir a pasta lá da fiscalização, todo cidadão é um fiscal. Então, você sabe que quando eu te falei lá que a gente faz uma fiscalização para não ficar multando as pessoas, é exatamente isso, para que Maringá se torne dela e aí ela se torne um fiscal. Porque assim, se alguém for na sua casa, você mora em casa ou apartamento? Casa. Alguém for lá com um montão de lixo e for jogar dentro do seu quintal. Você fala, meu amigo, que é isso? Aí não, né? Só que da porta para fora também é seu, é meu, é de todo mundo. Então a gente não pode aceitar que isso aconteça. E sempre lembrando que é assim, né? Nós, adultos, eu na minha função, você na sua, nós somos responsáveis por, entre outras coisas, né, pelo mundo que a gente vai deixar para os nossos, né, para todas as gerações que virão. Mas a gente é responsável por isso. Então nós não podemos achar mesmo que a gente vai tratar o coletivo de qualquer jeito sem pensar nos nossos filhos, os nossos netos que virão depois. Que tipo de sociedade que eles vão ter? Pensando só na minha área de atuação, mas isso vale para tudo, né? Legal. Bom, vocês já perceberam, né, que Marco Antônio Responde para que ele nos ajude, né, com o conhecimento dele, a entender como funciona os serviços públicos e como que a gente vai acessar esses serviços públicos. Então, hoje, nós percebemos aqui, através da explicação do Marco Antônio, que para acessar os serviços, né, de fiscalização é 156, aplicativo ou telefone. E usar o Acesso Cidadão que está lá na página da Prefeitura também. Acesso Cidadão. O Acesso Cidadão também é um aplicativo ou é só na página da Prefeitura? Ele é um aplicativo também. É um aplicativo também. Então, vocês já estão cientes agora dessa... que talvez para muitos que estão aí nos assistindo vai ser uma novidade, né? Para mim também foi. E já vamos deixar um gostinho aí para a próxima conversa. Qual vai ser a nossa pauta na próxima conversa? Rapaz, vai ser uma conversa boa para cachorro. Já deu para saber que é causa animal, né? Então, é uma pasta que me desafiou muito, sabe? Como gestor, né? Eu sempre gostei de bicho,
mas eu vim de uma área técnica, então eu trabalhei 17 anos como fiscal do ISS, que é o Imposto sobre Serviço, depois me transformei diretor da fiscalização e atuei com isso. Aí surgiu essa oportunidade de ser diretor do bem-estar animal, que é cuidar da política pública para proteger os nossos animais. Então já fica a dica aí pro próximo, nós vamos falar sobre isso. Então quero te agradecer por essa explicação. Eu espero que enriqueça aí o conhecimento das pessoas que vão nos assistir. O Marco Antônio responde, né, direto da GAD Investimento, nosso principal patrocinador, né? GAD. E aí, se você me permite, a gente falou sobre coisas, né, que às vezes parecem duras, mas eu gostaria de deixar para as pessoas uma mensagem de esperança, sabe? Que existem pessoas que realmente desejam servir por meio da política, e nós precisamos dessas pessoas lá. Eu me entendo como uma dessas pessoas e eu não vou desistir. Eu vou me candidatar e tenho certeza que quando eu estiver lá, as pessoas vão falar assim: puxa vida, acertei no meu voto, viu? E com isso, outros também vão ganhar esse espaço. Então, que esses 85 mil aí, eles diminuam, sabe? E que mais pessoas novas e capacitadas consigam chegar e serem políticos para defender os interesses das pessoas, né? É uma coisa finalizando aqui a nossa conversa, uma coisa que eu também acho que tem que quebrar. Eu acho que hoje nós ajudamos a fazer um pouco disso, né? Quebrar esse estigma de que o fiscal é um malvadão, né? Aquele que vem azucrinar a nossa vida, né? Impedir que a gente faça, a gente ganhe o pão de cada dia. Não é isso, né? Então, mas para que a cidade como um todo funcione, bom para todas as pessoas, seja, né, uma bênção para todo mundo, tem que ter algumas regras, né? Porque senão vira terra de ninguém, vira o faroeste, né, como antigamente, né? Então eu percebi na tua fala que, quando você falou principalmente, não é para chegar multando, né, mas dá a oportunidade da pessoa consertar aquilo, né, que interfere na vida das outras pessoas. Exatamente. Não é só na vida da pessoa em si, mas também na comunidade, né? E nós fazemos parte de um todo. Sim, sim. Bom, eu quero te agradecer, Ivan. Como sempre, é um papo que flui, né? Se a gente não tomar cuidado, não tem tempo de terminar. Mas fiquei muito feliz. Foram boas perguntas. Eu imagino que a gente realmente pôde contribuir para o dia a dia das pessoas, sabe? Porque esse é o objetivo. Esse é o objetivo nosso, é contribuir com a vida de vocês, com conhecimento. Exatamente. Muito obrigado, viu? Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.